sem esperar nada delas. É isso. Não espere nada delas. Não espere. De alguns você vai ver retorno. A maioria não. Mas você deve continuar nesse espírito de paz. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. E você está fazendo isso, não é porque você é bom. Você está fazendo isso porque Deus é bom. E a sua palavra é boa e maravilhosa. Você vai perdoar é porque você é bom. O pastor tem que perdoar é porque o pastor é bom. O pastor tem que perdoar porque o nosso Deus é bom. E a sua palavra é boa. Devemos perdoar por causa dele, por causa da palavra dele, por causa dos ensinos dele. Porque se a gente for perdoar porque nós somos bons, aquilo que a gente chama de bom, Deus chama de mal. Deus chama de mal. Verdade. Isso está na Bíblia. Jesus falou assim: vós os homens, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai Celestial. E é verdade. Então, constantemente é necessário que você vencer seu coração. Senão você perde, você se afunda, você perde casamento, você perde saúde, você perde sono, você perde paz, fica dentro da igreja perturbado, fica, não sabe o que faz, quer largar isso, quer largar aquilo outro. E o que mais tem nesse mundo é ofensas. Alguém me ofendeu a semana passada, você guardou até hoje, então você está guardando mágoa. Mágoa é justamente isso, guardar ofensas. Mágoa é sentimento de tristeza causado por alguém. Se você guardar isso, ela vem, o sentimento de tristeza vem na hora. Porque aqui ninguém é um robô. Até os anjos, os demônios têm sentimento. Só que eles dão lugar ao sentimento mau, perverso. Deus não criou anjo robô. Eles têm raciocínio, eles têm sentidos. Eles são, vamos dizer assim, eles são uma personalidade. Eles são uma vida, eles são um ser racional, bem racional. Mais racional que nós. Então na hora que vem a ofensa, causa ira, causa tristeza, na hora. O que é que nós devemos fazer? Resolver naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia você tem que resolver. Se você deixar o amanhecer, a luz do sol, iluminar a ofensa em seu coração, você guardou a mágoa. E eu vou dizer bem claro, quem tem um coração assim, quem tem esse costume, não se enche do Espírito Santo, porque Deus fica indignado. Pensa que está cheio, mas não está. Não está. Mas, para poder chegar a esse nível espiritual de perdão, é necessário a gente receber de Deus essa ajuda para perdoar. Porque muitos não conseguem, mesmo ouvindo. Vocês estão ouvindo, mas mesmo muitos não conseguem fazer, mesmo ouvindo. Há casos que Deus tem que ir lá dentro da pessoa e mexer lá na alma dela, porque ela está tão ofendida com as coisas do mundo, ofendida desde a infância, ofendida desde a criação dos pais, ofendida desde os irmãos ofenderam, ofendida desde a época de escola, e vem guardando todo esse lixo, vem guardando, hoje o coração é mais duro que rocha. Consegue perdoar. Aquelas pessoas que se excluem, fiquem só, gostam mais de ficar só. Só que todo mundo está vendo que ela está sofrendo. Por que essas pessoas são assim? São pessoas
que têm ressentimentos. Foram tão ofendidas que elas agora não dão crédito a ninguém. Foram tão ofendidas por alguém, ou às vezes a mulher foi tão ofendida pelo marido. Tem mulheres hoje que preferem morrer solteiras. Por quê? Porque foram tão ofendidas pelo camarada lá que ela acha que todo homem é espinhoso. Acha que casamento é um inferno. Vai falar de casamento para ela, ó, Deus pode dar um casamento. Deus me livre! A gente já vê que foi muito mal amado, né? E ela acha que está certa. Ah, mas foi meu marido que traiu, pastor. Sim. No caso, os dois estão errados. Ele errou porque ele traiu. E você erra diante da palavra porque não está obedecendo, porque Deus está falando para perdoar. Olha as condições de Deus. Então, se você cobrar dele, Deus vai lhe cobrar. Aí é justo. Se você quer cobrar, se você quer que alguém pague o que ele fez, então você vai pagar o que você fez. Você teria coragem de assumir e pagar a culpa dos seus erros? Você teria coragem de pagar as consequências dos seus erros, para que depois você cobre que alguém pague? Então, se nós aqui falar, Deus, eu quero que fulano pague sim, pode me cobrar também. Então, se fizer isso aí, você vai cair um monte de doença em você. Muitos vão ficar aleijados, paralíticos. Porque essa é a consequência do pecado. É a morte. O salário do pecado é a morte. Se a gente assumir, pagar a culpa, vamos morrer. Nenhum fica vivo. Só que nós já temos um que morreu em nosso lugar. E ele está vivo para toda a eternidade. Glória a Deus. Ele já pagou esse preço, diz a Bíblia. O castigo, punição, preço, cobrança. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele quem? O Senhor Jesus. Veja bem, ele pagou o preço por todos, para poder em suas mãos dar a salvação. Aleluia. Veja como o perdão é importante. Veja como a cura interior é importante. Pastor, eu entendi que tem que perdoar, mas não consigo. Olha, quando eu tento, me dá uma tristeza, me dá um alto. Você precisa de uma cura interior. Você precisa vencer o seu coração, você precisa vencer ele. Então, nós temos em nós o lado emocional, que é o lado do coração, e nós temos o lado racional, que é a cabeça. A fé está para o lado racional. Entenda essa divisão de águas. A gente temos o lado racional e o emocional. Aonde está a fé? A fé está no lado racional e não no lado emocional. O emocional é o seguinte: a pessoa se emociona. Como tem pessoa que se emociona cantando um hino, um louvor e tal, mas depois não deixa de ser um rebelde. Não, pensa que está na fé, pensa que está se entregando mesmo, mas na verdade não está, porque não obedece. Quantas pessoas são assim? Não? Só é bom a hora do louvor, a hora da palavra é chato, fica batendo boca, fica quieto, meu relógio, eu tenho que ver minha novela, tenho que pegar os ônibus, meu Deus do céu. Está na fé emocional, não está na fé racional. A fé é racional. A fé é para nos fazer inteligentes. E a fé é dada para a gente nos dominar, irmão. Então, o domínio próprio é dado em nosso raciocínio, para a gente dominar nossas emoções. Temos que dominar as emoções. Se a gente for levado por emoção, não vamos chegar a lugar nenhum. Então a fé está no raciocínio.
Razão. Fé nos leva à razão. A emoção nos leva a erros. Tem tanta gente que gosta de coisa errada. Que compreendeu agora? Você compreendeu? Tem tanta gente que gosta de coisa errada, irmão. Sabe que está errado, mas gosta. Você está vendo? Olha a divisão. Aí se ela for praticar a fé, ela vai ter que agir pelo certo. Ela vai ter que deixar o que ela gosta. Porque o que ela gosta está errado. A emoção leva um homem a gostar de outro. A emoção leva uma mulher a achar outra bonita para namorar. A emoção. A emoção faz a moça gostar do homem que bate, trai, sai com várias, gostando de quem não presta. Pô, sei que está errado, ir atrás do crime, pessoas do crime, eu sei que eu vou sofrer, mas eu gosto. Você está vendo? Então a fé, ela cai para o lado da razão. E essa razão, o raciocínio, é o que comanda a nossa vida. Se você tem que decidir em ouvir o coração ou ouvir a razão, o raciocínio. Se você cair para o lado do emocional, você vai ficar nesse buraco preso aí. Você não perdoa, acha que está certo, todo mundo errou com você, você não teve culpa, mas a questão é, todos ofendem. A questão não é, ele começou, ela começou, a questão é, todos praticam ofensas. Essa é a questão que você tem que entender. Que é isso que vai para juízo, é isso que vai ser esclarecido, é isso que Deus vai mostrar. Uns vão querer, Deus, mas foi ele que começou, mas Deus vai falar, mas você também tem ofensas. Você também deve igual a ele. No caso desse aqui, devia 10 mil, olha o tamanho da ofensa. O outro devia 100. Quer dizer, devia menos. Ele deveria chegar um camarada e falar assim, sabe aquele senhor que você me deve? Faz o seguinte, está perdoado, tá bom? Não precisa me dar mais nada não. Certo, você está perdoado. Fiquei feliz porque Deus me perdoou, meu rei me perdoou, então eu vou te perdoar também. Não, ele pediu justiça, ele o acusou. Esse homem pagou a justiça, foi preso. O rei ficou sabendo e chamou ele de servo mau, servo malvado. Olha lá. Então o seu senhor, 32, então o seu senhor, chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Veja bem se não parece conosco. O sentido dos pecados. E é justamente isso a sua parábola. Ele está contando esse caso para nos explicar acerca do pecado. Então ele diz, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha só a vontade de Deus. Aqui está, você quer agradar a Deus? Encontramos um algo aqui que o agrada. Quer chamar a atenção de Deus? Está aqui. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Errei muito em minha vida, hoje eu quero. Encontramos um algo aqui. Ele disse para o camarada, não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Ou seja, o que ele quer aqui? Ele quer o seguinte, assim como ele nos deu o seu perdão, sem olhar para trás, ele quer que assim o façamos. Ele quer isso. Ele não quer que você tatue o nome dele no seu corpo. Ele não quer isso. Não, pastor, eu amo tanto Jesus que eu vou escrever aqui Jesus Cristo. Não, ele quer que você o obedeça. Olha como as vontades de Deus é diferente. Você está vendo? Então, a pessoa pode ter 50 anos de igreja.
Se ela não pratica isso aqui, ela não agrada a Deus. Pensa que está agradando, pensa que é a mais santa que a outra. Eu costumo dizer, tem pessoas que já se acham tão santa, mais santa que outras, que na minha opinião, deveria colocar lá no lugar dos santos. Se acha tão santa, coloca ela lá. E na realidade, todos nós cometemos ofensas. Todos nós. Não tem um aqui que não comete. Um comete um pouco mais, outros um pouco menos. E a questão não é essa. Quem começa, quem começou, quem tem mais ou quem tem menos ofensa. A questão é, todos nós precisamos ser perdoados. Se a ofensa pequena não for perdoada, não há salvação.